Olá, seja bem-vindo. Está no ar o 27 Segundos pela RCTV, canal 27 da NET Digital. Eu sou Hermes de Luna e vamos direto às imagens do que foi notícia. O que virou manchete em 27 segundos pelas lentes da RCTV. E hoje aqui nos estúdios da RCTV eu recebo dois convidados ilustres. O primeiro deles é o novo secretário executivo da Casa Civil do governador do estado, ele que teve a nomeação confirmada na edição do Diário Oficial de ontem, com a publicação com remanejamento que o governador está promovendo em sua equipe de auxiliares. Nos dois últimos blocos do programa também vamos ter outro convidado ilustre, que é o ex-deputado federal Marcondes Gadelha, ele que hoje representa na Paraíba o PSC. Daqui a pouco nós vamos conversar com o deputado federal Marcondes Gadelha, mas vamos agora iniciar a entrevista com o Walter Aguiar, que assumiu essa nova função. Boa noite, Walter, prazer tê-lo aqui no 27 Segundos, na RCTV. Boa noite, Hermes, satisfação estar com vocês aqui. E me coloco aí à disposição para dialogarmos aí sobre as questões que vocês colocarem. Pronto. Esse remanejamento do governo do estado, tem muita gente que entende, secretário caiu, secretário ganhou status, secretário perdeu poderes. Isso é uma coisa encarada com a normalidade dentro do governo Ricardo Coutinho, ou ele está fazendo ajustes onde não estava dando certo? Não, o ajuste de um governo, a mudança de um governo, ele se dá em todos eles. Não precisa ser o governo Ricardo Coutinho ou qualquer outro governo. O governo, geralmente, ele faz um ajuste na medida em que caminha e precisa de ter governabilidade e que novos desafios aparecem para o seu governo. Então, o que houve hoje foi um remanejamento. Na realidade, não houve uma mudança efetiva de membros do governo, houve um remanejamento e o governador coloca as pessoas no lugar que ele acha que pode render mais, vamos dizer assim, para o governo. Uhum. Então há um remanejamento natural, normal de qualquer governo que a gente tem. O governo inicia com a equipe, ele nunca termina com a mesma equipe, ele nunca termina com a equipe no mesmo lugar. Isso também é uma forma de evitar o desgaste pessoal do secretário, do auxiliar? Eu acho que é muito mais os desafios que estão colocados. Eu acho que cada um tem um perfil para enfrentar determinados desafios e para o que a conjuntura coloca. Nós temos hoje uma necessidade de um diálogo muito grande, né? O governo Ricardo, como qualquer governo hoje no Brasil, em face das movimentações que a gente teve no país, principalmente no mês de junho, onde a sociedade colocou em xeque a questão, quer dizer, aprofundar a democracia é fundamental e o diálogo é o caminho para isso daí. Então, eu acredito que todo e qualquer governo ele tem que repensar a sua forma de se relacionar com a sociedade, com os partidos políticos, com as entidades, né? Ou seja, e com aqueles que estão de forma desorganizada, indo às ruas e colocando as bandeiras que a sociedade brasileira tem colocado nos últimos anos e que agora torna-se mais visível de forma nacional e de forma muito massiva, né? Uhum. Para Walter Aguiar, que é um militante político, tem uma passagem por alguns partidos mais direcionados à esquerda ideologicamente, principalmente o Partido dos Trabalhadores, porque você era muito identificado com a sigla. O que é que muda nessa nova função dentro do governo? Não, primeiro, eu só passei por um partido até agora, que foi o Partido dos Trabalhadores. Dos Trabalhadores, certo. Antes do Partido dos Trabalhadores, a gente teve algumas organizações que não tinha sua legitimidade reconhecida na época dos governos militares, né? Então eu só tive um partido até agora, né? Certo. Isso não quer dizer que só vai ter um partido. Mas o que muda na realidade é que a gente está no governo, não mudamos de lado, continuamos com... Só que a sociedade e a conjuntura, ela coloca desafios novos, quer dizer, a evolução do processo de democracia com o processo de informatização que a humanidade hoje tem, quer dizer, ele coloca novos agentes, novas ferramentas à disposição da política para que ela se aprimore, aprimorando a democracia, aprimorando a participação de cada pessoa. Então, o que ocorre hoje é que as coisas mudaram, o mundo mudou,
E a política também acompanha isso daí, a política muda, né? Então, a gente se coloca não quanto daqui a 30 anos atrás, mas vendo o mundo a partir dessa realidade nova que a gente tem pela frente. Certo. Hoje, na Casa Civil, qual seria o maior desafio do governo? É esse relacionamento que sempre, vamos dizer assim, é uma espécie de fio desencapado com o Poder Legislativo? Veja bem, a Casa Civil ela não vai ter esse papel de estar com o Poder Legislativo na relação. A Secretaria de Governo, através do deputado Adriano Galdino, é quem vai realizar muito mais essa relação com a Assembleia. O que nós vamos tentar buscar é articular a sociedade civil, articular um processo de participação da sociedade com suas propostas dentro do governo, articular as entidades, quer dizer, articular a conversa, o diálogo com os partidos políticos. Quer dizer, nós não vamos estar muito voltados para o Poder Legislativo. A gente vai estar muito voltado para esse processo de articulação muito mais com a sociedade civil e as entidades organizadas do que qualquer outra. O chamado terceiro poder? É o terceiro, aqueles que estão aí, mas também os partidos políticos, né? É importante dialogar com os partidos, é importante e pouco se faz aqui, inclusive na Paraíba. Na Paraíba se dialoga muito com personalidades. Esquece que, na realidade, o partido ele é fundamental para a democracia. Mesmo quando esse movimento de junho coloca que renega a participação do partido, isso pode levar a um abismo muito grande dentro da democracia. O partido é fundamental. Então, o diálogo que a gente precisa ter com os partidos é fundamental para o fortalecimento da democracia de qualquer governo. Então, é esse conjunto de atividade de fortalecer o processo democrático que o nosso governo vai procurar fazer a partir desse momento que a gente assume a Casa Civil. O governo Ricardo Coutinho, ele se comunica bem com a sociedade, ele sabe levar a mensagem à sociedade e a sociedade entende essa mensagem? Veja bem, eu acredito, a gente não pode subestimar a capacidade de entendimento da sociedade. Se alguma coisa está errada, eu debito muito mais a um governo, a um partido, do que a sociedade. A sociedade, ela entende, desde aquele trabalhador rural que não tinha muita informação antigamente, e hoje já tem muito mais, e ao mais letrado intelectual do setor urbano. Quer dizer, a sociedade ela é diversa, mas ela entende aquilo que representa a política, aquilo que atinge os seus direitos, aquilo que atinge a sua vida. Então, se não há um entendimento, na realidade, eu debito muito mais ao partido, ao candidato, ao deputado, ao governador, ao prefeito e ao governo, do que a sociedade. A sociedade é muito sábia para entender, inclusive, as entrelinhas que muitas vezes a política coloca e pensa que a sociedade não entende. Quando é que o governo vai dar esses primeiros passos, vai fazer essa movimentação nesse xadrez para conversar com os partidos políticos? Veja bem, nós temos feito isso de uma forma mais ou menos desarticulada, vamos dizer. A gente procura principalmente a base aliada. Então a ideia é unificar tudo isso através da Casa Civil. A Casa Civil e além. Quer dizer, não apenas buscar o diálogo com a base aliada, mas buscar o diálogo com os diferentes, inclusive com os setores da oposição, né? A democracia, ela incorpora essa questão sábia, que você, no momento em que você é eleito, você não representa a base que o elegeu simplesmente, você representa o Estado como um todo, no caso da Paraíba. Então, o diálogo tem que ser feito com todos os partidos. Então, o governo ele vai procurar dialogar não apenas com a base aliada, mas com os partidos diferentes, com os partidos que estão na oposição. Isso é fundamental para você construir uma governabilidade que dê conta daqueles projetos que são projetos hoje de governo e muito menos de um partido político. Ok. Bom, nós vamos ao intervalo e voltamos em seguida com 27 segundos nessa entrevista aqui com o chefe executivo da Casa Civil do Governo do Estado, Walter Aguiar. Logo após a entrevista de Walter Aguiar, eu entrevisto também aqui nos estúdios da RCTV, ao vivo, o ex-deputado federal Marcondes Gadelha, ele que representa hoje o PSC. Aliás, o filho do ex-deputado Marcondes Gadelha é o seu sucessor natural, Leonardo Gadelha, que é o deputado federal representante do PSC na Câmara Federal e um dos integrantes da Comissão Especial do Congresso Nacional para essa mini-reforma política que está em tramitação. Daqui a pouco, voltamos com 27 segundos na RCTV, do seu jeito, para você.